Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica e na Vica nós trabalhamos com projetos, na Vica Projetos e toda a parte de engenharia na Vica Engenharia. E a gente trabalha também com o gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os tipos de contratações para uma construção, os tipos de contratação para a sua execução da sua casa. E eu vou tentar conversar aqui de uma forma tanto para você, cliente final, que está pretendendo construir a sua casa, quanto para quem trabalha na parte da execução também, para conversar, a gente que está do lado de cá, entender os pontos de cada um também pelas duas perspectivas. Nasceu essa ideia de ontem atendendo um cliente que a gente vai iniciar um estudo de viabilidade para a casa dele. E aí quando eu perguntei para ele se era claro para ele sobre os tipos de contratação, às vezes a gente está muito inserido no mercado, a gente está inserido no mercado, na verdade, né? A gente está no dia a dia trabalhando com isso, então para a gente é tão óbvio as questões dos tipos de contratação, mas para um cliente final às vezes não é. Então para você que vai construir, às vezes não é, então às vezes você recebe orçamentos de diferentes empresas e você não consegue enxergar o porquê das diferenças de custo de uma empresa para outra, os tipos de responsabilidade de um tipo de contratação para outra. Então, na hora que eu expliquei ali para eles, ficou bem claro, então eles entenderam os pontos positivos e negativos para tomar a decisão lá na frente, né? E aí no estudo de viabilidade também a gente vai fazer essa análise do que vale a pena. Então, começando, a gente, de forma macro, hoje a gente teria 3 tipos de contratação. Que aí, falando do steel frame em si, também é muito importante a gente saber, ter consciência disso, porque também vai trazer algumas diferenças. A primeira é o famoso chave na mão, mas que eu estou percebendo também, alguns clientes estão criando uma certa confusão com o querer a obra pronta, com o contratar uma obra-chave na mão, porque o querer a obra pronta, 100% completa, você pode ter de todas as formas de uma forma bem clara, tanto no gerenciamento quanto nessa empreita total. Mas, às vezes, você chegar falando que quer uma obra-chave na mão assim, normalmente você vai receber uma proposta de empreita total. Só que às vezes você não entende a desvantagem dessa empreita total, que é o que eu vou te falar. A empreita total, a empresa, ela vai ficar responsável por todos os materiais e toda a mão de obra da sua obra. Então você tem lá o seu projeto arquitetônico, passou para essa empresa, normalmente são construtoras que conseguem fazer obras desse porte, e hoje eu dizia assim, falando obras de alto padrão, né, que são as obras que normalmente a gente vai atender no steel frame, uma construtora que tem uma estrutura grande, porque ela vai fazer toda a execução da obra com os materiais e a mão de obra, tudo por conta dela. Então ela vai ter que comprar tudo de acordo, obviamente, com o projeto. Então você passou o projeto, ela vai te passar um valor X para fazer conforme o projeto. Parte positiva disso, o valor que você fechou, desde que esteja bem claro ali com a construtora o projeto esteja bem detalhado as informações, o valor que você combinou inicialmente com a construtora tem que ser o valor que ela vai construir. Isso não pode fugir disso, ela tem que cumprir dentro daquelas características. Então a vantagem é essa, você vai ter um valor ali exato, você contratou inicialmente, ela é obrigada a te entregar. Se vocês fizeram um contrato, o acordo tem que estar tudo ali bem feito e bem escrito. Outra vantagem, você não vai ter que muito se preocupar com a obra, você está com a responsabilidade está toda da construtora, você vai fazer o pagamento só para essa construtora e você vai conversar, obviamente, só com essa construtora ali também, tudo é responsabilidade dela, você não vai ter que ficar se preocupando, fulano de tal serviço não veio hoje, atrasou aquilo, não, é tudo responsabilidade da construtora. Se não veio, ele que resolve, ele também vai ter um prazo final ali para te entregar. Esses micro detalhes não é problema. Ele vai ter que resolver porque ele tem que cumprir o prazo final lá na frente. Então, acaba que você não fica você não vai ficar sabendo tanto desses detalhes assim. Claro, né? Se você for ficar indo na obra e querendo saber o dia a dia, acaba que você vai se envolver, né? Mas pensando no todo, que você quer o produto pronto, que é a sua casa pronta, conforme o seu projeto que você desenvolveu,
eu te aconselho, se você está contratando a construtora, eu te aconselho a não ficar preocupando com esses micro detalhes. Claro, a construtora vai ter que registrar tudo que está sendo feito, né? Porque tem muita coisa que fica escondida, então é importante ser registrado tudo que está sendo feito, mas fora isso, não tem por que você ficar se preocupando com micro detalhes quando contrata uma construtora. E claro, gente, quando eu falo assim, falando em internet, a gente tem que sempre ter cuidado. Quando a gente fala assim, é contratar uma construtora direito, não é contratar uma construtora de qualquer jeito, porque às vezes tem pessoas que contratam uma construtora de qualquer jeito, com valores muito baixos, e aí a construtora não tem condições de fazer nada. Mas, tirando isso, seria essas vantagens. Agora, quando a gente entra em desvantagem, o principal, que é a preocupação de todos, é o custo. Que aí, tudo isso que eu vou falar é igual em tudo na obra, em todas as decisões que a gente vai tomar na obra. A gente sempre tem que ponderar as duas coisas. Por isso que eu sou totalmente contra e bato aqui na tecla em vários vídeos em relação a fazer levantamentos de custos de qualquer jeito, de só pegar números de qualquer jeito com as pessoas, porque você não está ponderando nada, você está pegando um número vazio. Agora, quando você, por exemplo, faz um estudo de viabilidade financeira e analisa item por item, por que eu vou escolher esse item, por que eu não vou escolher esse item, é a mesma coisa que com a mão de obra, que é um item da viabilidade financeira para sua construção. É você analisar, tá, tem esses prós, tem esses contras, qual que vale a pena para mim, para minha situação, para o meu dia a dia, que cada um tem um dia a dia, trabalha de alguma forma, o que eu posso envolver com a obra, o que eu não posso. Vou pagar um pouco mais caro, mas será que... Mas pelo menos eu não vou ter que me envolver tanto. Então tudo isso precisa de ponderar. Então quando a gente vem para as desvantagens, a primeira talvez pode ser o custo. E quando você contrata uma obra por empreita total, o custo é maior. Porque a construtora vai ter lá o custo dela de material e mão de obra. E no fim, na última linha dela, ela vai ter lá uma porcentagem que é chamado de BDI, benefícios e despesas indiretas. Então, tudo que é despesas indiretas, tudo esse BDI vai ser uma porcentagem que ela vai colocar ali. Então, por exemplo, essa porcentagem vai variar de desde 25% até 45% da empresa, dependendo da situação, até 50%. Por quê? O que vai entrar nesse BDI? Esse BDI vai entrar nota fiscal, e aí a nota fiscal de todos os itens, então toda a mão de obra, todo o material que ela vai aplicar na sua obra vai estar dentro desse BDI. Lucro da empresa, então ela tem um lucro, toda empresa precisa de ter um lucro, então vai ter ali uma porcentagem de lucro para essa empresa. Vai ter algumas despesas indiretas, de custo de escritório, que ela vai ter custos de dia a dia da obra, parte administrativa da obra direta que ela vai aplicar e parte que ela também tem que destinar ao escritório dela, que vai estar também parcialmente, né, com serviços ali para aquela obra. Tem parte de riscos. Gente, está assumindo uma obra fechada de 1 milhão, 2 milhões. Essa empresa precisa de ter uma porcentagem de risco, porque está tudo sob responsabilidade dela. Então ela precisa de ter uma porcentagem de risco, porque se acontecer alguma coisa, ela tem que tem que ter minimamente uma condição de assumir e responder por aquele risco ali. Garantias também, ela vai colocar uma porcentagem, para também, caso acontecer alguma coisa, ela consiga assumir a garantia. Então tudo isso vai somando um pouquinho de porcentagem, e vai chegando numa porcentagem maior que ela vai colocar na última linha em cima de todos os outros itens que estão inclusos ali na obra. Então, essa seria a principal desvantagem na contratação de uma obra por preço fechado. E aí, hoje tem um outro lado. Sendo bem sincero, a maioria dos projetos hoje não tem uma qualidade devida para ser feito um orçamento de preço fechado. Os projetos normalmente vêm com muito pouca informação ou não vêm com as informações completas da obra. Se viessem com as informações completas da obra, para os dois lados, até poderia ser um dos melhores do mundo fazer uma contratação assim, preço fechado, porque você tem garantido o preço fechado. Agora, o problema é que a maioria dos projetos não vem com informação correta, com os detalhes corretos, definido tudo. E aí o que acontece? A empresa, mesmo pegando uma obra por preço fechado, às vezes ela vai deixar algumas coisas em aberto. Ou às vezes até vai te passar um preço fechado, só que com as considerações dela própria. Vocês não conversaram ainda o que realmente você quer para a sua execução, para os detalhes seus de acabamento. E aí vai lá, fica sempre essa conversa para depois. Porque de início eu vou fechar a obra aqui com você
gostou do número menor, só que muita coisa ficou em aberto. E às vezes você está até consciente desse número menor, só que você faz uma continha de padaria ali, vai ser mais isso aqui, vai ser mais aquilo ali, e depois tem a surpresa de que não é bem assim. Então, é complicado. Hoje eu diria que é muito difícil para os dois lados, porque para o outro lado da construtora também, se a construtora tem um pouco de índole, ela não vai aceitar um preço fechado dessa forma, porque não tem como ela garantir se ela não sabe exatamente cada canto da casa que está definido, o que vai ser utilizado. Não tem como. E quando a gente fala de steel frame, até a questão do tempo não tem tanta interferência, porque como a obra é mais rápida, não tem tanta variação de custo de material. Agora, por exemplo, quem trabalha com alvenaria já pode ter um pouco mais desse problema, porque a obra vai estender um pouco mais, então corre risco de ter variação de custo de material. Então tudo isso, ou a construtora vai botar uma folga a mais ainda por causa disso, ou não vai pôr, e aí lá na frente vai ter um desgaste. Além disso, na pandemia também ajudou a diminuir muito a questão de contratação de uma obra por empreita global assim, porque simplesmente aconteceu a pandemia e aí tudo parou, tudo mudou preço e aí muitas pessoas tiveram problemas porque não conseguiam terminar a obra mais, porque já era outro valor. Então tudo isso a gente tem que analisar. Num contexto geral, para a construção unifamiliar, construção de residencial, você vai fazer uma casa independente, se é alto padrão, altíssimo padrão, luxo, sempre vai ser melhor você contratar uma empresa para fazer a gestão. Você pagar direto material, você pagar direto empreiteiros, prestadores de serviço e essa empresa organizar todo mundo, e aí você trabalha com todos ali. Mas vamos chegar no gerenciamento. Além disso, na empreita poderia também fazer uma empreita parcial, você contratar a empresa com toda a mão de obra preço fechado e aí ficar em aberto só os materiais, mas também tem que ter uma ponderação, porque assim, no final a empresa precisa pelo menos gerenciar esse material, porque você precisa de saber construir essa parte dos materiais, não é simplesmente ir lá e comprar o material, botar o material em algum lugar e comprar o material. Às vezes as pessoas ficam com essa falsa sensação de que é só isso, mas não, gente, tem toda uma gestão em cima dos materiais, de levantamento de materiais, de saber exatamente o que vai ser preciso, de controlar, de analisar a qualidade, de analisar a cotação, analisar o orçamento de cada um, se está tendo as mesmas... Então, assim, é muitos serviços em cima do material também. Então, se você quer contratar uma empresa por preço fechado da mão de obra, você precisa de pelo menos contratar ela também para fazer o gerenciamento dos materiais para você. Que seja você fazer o pagamento direto desses materiais, que é o melhor dos mundos, eu acho que é até o mais correto, porque com bitributação está sendo só dado um dinheiro para o governo de um negócio que vai já ser aplicado para a sua obra, então não tem por que ter esse imposto a mais aqui no meio do caminho, é besteira. Então, talvez esse seja o que hoje eu considero até um pouco dos melhores dos mundos, né? Se contratar uma empresa fechada, toda a parte de mão de obra é dela, claro, detalhado todos os itens, etapa por etapa, como que vai ser, cada um, vai ser um porcelanato 90 por 90, 1,20 por 1,20, vai ser forro de madeira, vai ser forro de gesso, então detalhado mesmo exatamente como que vai ser cada mão de obra, fechou um pacote de mão de obra. E material, aí fica a decisão sua. Uma decisão sua, na hora que você for comprar, como você for comprar, você faz a marca que você quer, o material que você quer. Porque lá na contratação por empreita completa, você ainda corre esse risco. Se você não tiver um contrato bem ajustado, com memorial descritivo descrevendo até marca dos itens, você ainda corre o risco de fechar uma obra aí por preço fechado. E aí tudo que for escondido, a empresa vai lá, compra qualquer material de qualquer marca e segue a vida lá na frente. Quando acontecer algum problema, acontece. Então assim você tem um pouquinho assim na forma de empreita parcial, que você contrata só a mão de obra e os materiais, você vai pagar direto, você tem um pouquinho mais de controle. Mas ainda entra. Não deixe essa questão de materiais em aberto, gente, principalmente em relação a custo. Você está fazendo uma construção. Levante todas essas informações. Estudo de viabilidade financeira. Eu vou falar tanto nesses vídeos que vocês não vão contratar, podem nem me contratar. Eu quero que com esses vídeos que vocês simplesmente façam. Mas claro, se me contratar, melhor ainda. Mas eu quero que vocês façam. Então, estudo de viabilidade financeira, para você saber exatamente os materiais que você vão ter e o valor desses materiais e o quanto ele vai influenciar também na última linha lá para você, para saber se está tudo ok ou não, se as suas escolhas estão ok ou não, para você não deixar esse tipo de problema para o meio da obra e aí parar a obra, ter tipo... Gente, com a obra andando é sempre tem mais desgastes, então, por favor, evitem isso.
Depois, a gente tem o modelo de gerenciamento. Que o gerenciamento, você vai pagar uma taxa de administração para a empresa fazer toda a organização da obra para você. E aí, gente, aqui no gerenciamento também tem que ficar algo bem claro para vocês. O gerenciamento é um modelo, eu gosto de falar que é um modelo que ele trabalha para os dois lados. Ele trabalha para o lado do cliente, ele trabalha também para o lado do empreiteiro. Porque para o cliente está contratando para fazer a casa, obviamente, mas ele precisa de ser um parceiro desse cliente, precisa de ter total transparência entre os dois, porque o cliente está fazendo todo o pagamento de material e mão de obra direto para cada um dos prestadores de serviço, para cada empresa. Então tem uma parceria muito grande, precisa de uma transparência, porque esse gerenciador ele vai passar essas informações sempre mastigadas para o cliente entender o que ele vai pagar, como que ele vai pagar, o que aconteceu, qual que é o serviço. Então tudo isso precisa de ser passado de uma forma bem clara e transparente para os dois trabalhar junto. Do outro lado, eu falo que também tem um vínculo com os prestadores de serviço, porque normalmente, para a gente trabalhar no modelo de gerenciamento, a gente tem que... Hoje eu vejo que a gente também tem que ter algumas equipes que já são acostumadas a trabalhar com a gente, porque cada empresa tem um sistema de gestão, um modelo de levar a obra. Então, se cada obra ficar simplesmente trocando as empresas que vão trabalhar, você acaba que não consegue muito ter um processo, sempre tem que ficar validando. Claro que isso também faz parte do jogo, mas quanto mais você conseguir manter uma curva de aprendizagem com as mesmas equipes, é melhor para todo o processo e para formar um grupo ali, né? Porque com certeza o mais beneficiado vai ser sempre o cliente. E óbvio, a gente tem que encontrar o custo-benefício. Então, normalmente a ideia de ter essa parceria com os prestadores de serviço é para justamente encontrar o custo-benefício. Empresas que não vão cobrar um valor tão alto, mas que vão entregar o serviço na qualidade que a gente precisa. Porque a parte da mão de obra é um item que também a gente não pode simplesmente por preço. Vamos só no que é o mais barato. Que é algo que a parte do gerenciamento também o cliente precisa de entender. Não é porque a gente está gerenciando que a gente simplesmente é obrigado e deve encontrar o menor custo. Não, a gente tem que encontrar o melhor custo-benefício. E esse custo-benefício não é o número mais baixo. Nem sempre. Pode ser que sim, dependendo do item. Se a gente está orçando, vamos supor, o aço de steel frame. Se a gente está orçando o aço X quilos numa empresa, X quilos na outra, tem lá as mesmas características, a mesma proteção de galvanização, tal, as duas têm laudos técnicos corretamente. Uma está fazendo R$13 o quilo, a outra está fazendo R$11,50 o quilo, obviamente a gente vai na de R$11,50 o quilo, porque então a gente está comparando as duas e tem as mesmas características, é simplesmente que uma consegue fazer o melhor preço. Aí também entra a parte de gestão, aí entra até aquele detalhe de não é só simplesmente comprar o material, tem que ter um conhecimento técnico para saber analisar se as duas estão fazendo a melhor, orçando da mesma forma, tem as mesmas características o material. Então tudo isso é um trabalho, tudo isso é um tempo, é uma análise, é um conhecimento técnico que vai levando e tudo isso tem um custo. Então quando a gente envolve a taxa de administração, é porque a empresa vai ficar responsável por cada um desses detalhes. Ela vai ficar responsável por todos os detalhes da obra. Tem a parte de gestão administrativa, tem todos os documentos, tem contratos, tem parte de documentos técnicos da obra, parte de projetos, tem a parte de documentações de alvará. Então, vários documentos, tem a parte de gestão de pessoas, que não é fácil, gente, gerir várias equipes ao mesmo tempo ali trabalhando a obra. Então, esse gerenciador da obra é responsável também por gerenciar todas essas equipes, gerenciar os materiais, momento de comprar o material, momento de receber esse material na obra, conversar com o fornecedor para alinhar tudo isso, receber esse material da melhor forma correta. Então, tudo isso também é analisado. Gestão de qualidade, verificar a qualidade da obra, fiscalizar a qualidade da obra. Também é um trabalho a mais, tem que ter processos. E hoje, por exemplo, hoje a gente entende que é processos, tem que ter equipe. Não adianta uma pessoa querer fazer tudo isso sozinho, que dificilmente ela vai conseguir. Alguma coisa ou outra vai acabar deixando de lado. Então, quando cobra uma taxa de administração, tudo isso está envolvido. Gestão de compras, gestão de pessoas, gestão de qualidade, gestão técnica, momento de fazer, como fazer cada um dos serviços, gestão de cronogramas, para cumprir o cronograma da maneira correta. Então, sim, é um gerenciamento que ela vai gerir vários tipos de serviços, vamos dizer assim,
É um gerenciamento completo quando você está contratando uma empresa nessa taxa de gerenciamento, que aí vai variar de 10 a 15%, gente. 10 a 15%, qualquer valor menos que isso, não vai gerenciar da maneira correta, não vai gerenciar completa a sua obra. Ela talvez vai no máximo entrar em contato com o prestador de serviço, colocar o prestador de serviço lá para trabalhar para você, fazer um pedido de material de qualquer jeito, mas ela não vai fazer essa gestão 360 da obra para você. Então você tem que entender também no gerenciamento que não é simplesmente porque o mercado foi começado a falar de gerenciamento, aí misturou com acompanhamento, misturou com forma de administração, mas que você tem que entender também o escopo do que você está contratando nesse gerenciamento. Porque às vezes aqui está te cobrando 15%, está te entregando uma coisa, e que está cobrando 10%, está te entregando outra. Isso não tem problema, desde que você saiba exatamente o que está sendo entregue e você fique confortável com o que está sendo entregue. Então isso é importante. Você fica confortável com o que de 10% está entregando? Beleza. Às vezes o de 15% pode te entregar isso também, é só conversar com ele. Às vezes ele vai te fazer e você pode gostar mais da empresa que estava te cobrando 15% anterior, mas ajustando o escopo, 10 com 10, você gostou mais dessa empresa. Então, você precisa de analisar, você precisa de conversar com a empresa, entender escopo. Agora, quando você pega um número superficial, de forma rápida, só numa conversa por WhatsApp, sem sentar e conversar, não tem como. Não tem como, infelizmente não tem como. Tem a empresa... Não que a que vai te passar um número menor não seja séria, mas normalmente quem é sério vai te passar aquilo que precisa, que você precisa exatamente. Agora, quando você tira, vamos dizer, quando você diminui, uma outra desvantagem que quando entra no gerenciamento, mais que tem essas vantagens de contratação direta, de pagamento direto, que aí reduz imposto, reduz risco, tudo isso, quando você vai tirando o escopo, você vai trazendo responsabilidade para você. E olha, a gente já sofreu isso por falta de clareza no escopo e a gente acabar tendo que apanhando ali de alguma forma, tendo que resolver, entregando o que não era, trazendo desalinhamento, problema com o cliente, porque na prática, e eu não vou dizer se o cliente tem índole ou não, se ele estava consciente disso ou não, nunca dá para saber, nunca vou saber a real, mas fica mal conversado e aí simplesmente é empurrado toda a responsabilidade. Mas não era para ser responsabilidade, porque não foi cobrado para ter aquela responsabilidade. Então a gente precisa de analisar, entender tudo isso, precisa de perguntar, definir escopo. Hoje até a gente, inclusive, está mandando as propostas já com escopo. O que está incluso, o que não está incluso, que já fica claro. Aquele valor que eu estou te cobrando é com esses itens. E com esses itens não está incluso. Ah, mas eu queria alguma coisa desse que não está incluso. Ok, gente, não tem problema. Só que vai ter que ser cobrado um pouco a mais porque tem uma responsabilidade mais. É simples. Agora, não quero. Então a responsabilidade é sua. Você não está pagando para outra pessoa ter responsabilidade. A responsabilidade é sua. Gente, acordos bem claros, escopos bem definidos. Isso hoje a gente aprendeu apanhando, de novo. Traz uma paz para você durante a obra, traz uma paz para todo o processo. Porque você começar sabendo o que é a sua responsabilidade, o que você vai ter que fazer, até onde a empresa que você vai contratar vai, quando acontecer a situação, vocês já vão saber. Vocês antecipam o problema. E aí, a hora que acontecer, vai resolver. Ah, não é. Ou, nossa, Vitor, não era, mas tem como você resolver lá? Me passa o valor para você resolver. Combina valor sempre antes. Nunca deixe valor para resolver depois. Me passa o valor, resolver. Tá ok? Então beleza, pode resolver lá, combinamos a data de pagamento e pronto. Assim, simples assim. Não dá, gente. Obra é prestação de serviço. Então, independente se a pessoa está gerenciando, tem níveis de gerenciamento também, tem valores diferentes. As diferenças de valores de gerenciamento é porque vai entregar um escopo ou não. Isso tem que ficar bem claro. E aí o gerenciamento te traz essa responsabilidade, diminui risco. Aí a empresa que está gerenciando, por mais que ela está gerenciando 360, ela não tem como mais responder por aquela pessoa que está prestando o serviço. Por mais que ela indique o prestador de serviço, o empreiteiro, o empreiteiro é feito um contrato com você. É de empreiteiro com você, cliente. Então a responsabilidade é do empreiteiro te responder. Claro, a gente vai dar todo o suporte, todo o apoio. Aconteceu um problema de fazer o empreiteiro resolver. Mas, desde que não seja uma falha de fiscalização nossa ali dos serviços, esse empreiteiro que tem responsabilidade em relação ao serviço. Aí a gente vai ter que fazer de alguma forma ele resolver. Não tem como eu responder pelo empreiteiro. O empreiteiro é uma empresa que foi feito um contrato com você. Eu não posso responder
por algum tipo de falha que ele tiver. A gente vai até onde a gente puder resolver. Inclusive, já teve empreiteiros que, vamos dizer, eram parceiros nossos que a gente colocou na obra que a gente teve que tirar de obra porque não estava atendendo ali na obra, na forma que a gente precisava, na forma que o cliente precisava. Então, assim, por mais que a gente indica, traga pessoas que no momento a gente confia, pode ser que no meio do caminho crie um problema, não esteja atendendo e a gente tenha que tirar, gente. Isso não tem problema. Aqui a gente tem amor só à família. Na hora do trabalho, cada um tem que fazer a sua parte. Se não estiver fazendo, a gente precisa de tirar, precisa de trocar. E pronto, acabou. Claro que a gente quer criar um relacionamento com parceiros por longa data, mas felizmente tem hora que não acontece, obra é assim. Então a gente tem essa consciência aprendida também, que no começo eu achava que vamos fazer a parceria pro resto da vida, mas gente, não é assim. Pode chegar um momento que essa parceria pode virar uma falsa parceria, estiver prejudicando a gente, estiver prejudicando o nosso cliente e simplesmente acabou. A gente tira da obra, acha outro. Tem um monte de gente aí querendo trabalhar e trabalhar direito. Então, assim, o gerenciamento que eu posso falar é isso. Tem as vantagens, tem essas desvantagens, mas tenha consciência de escopo. E não pensem que é um pensamento, eu digo que até mesquinho, você pensar que, nossa, 15% do valor da obra, mas é um valor muito alto. Entenda que você não pagar isso, você traz responsabilidades para você. Então, você está lá lidando com o empreiteiro todos os dias, conversando, você que vai ter que resolver tudo a sua obra. Não acha que o empreiteiro me passa a lista de material e está resolvido. Obra não é isso. A não ser que você quiser levar a obra nas coxas. Aí é assim. Esse é o caminho. Aquela ideia de obra dá problema, a obra vai ter atraso, esse é o caminho para a obra ter esse tipo de coisa. Agora, se você quiser reduzir a possibilidade de acontecer isso, eu não vou falar que vai cortar, pode ser que aconteça um tipo de problema ou outro. Mas se você quiser reduzir bastante, o gerenciamento entra nesse ponto. Que aí você tem uma empresa que está acostumada, que trabalha com isso todo dia, para fazer esse 360 para você e trazer as coisas mastigadas para você. Você ter tempo. Agora, se você está à toa, não tem, está aposentado, quer lidar com isso, beleza, você vai lá, contrata cada um dos empreiteiros. E aí entra a conversa pro empreiteiro, amigos. Vocês também tenham consciência. Às vezes tem alguns... Normalmente os que a gente trabalha, eles já são pessoas boas que sabem a importância de ter alguém gerenciando. Por quê? Às vezes você vai nessa de querer ajudar o cliente para economizar, não precisa, eu dou conta de resolver. Mas, cara, você traz um problema para você mesmo. Você traz um problema para você mesmo, você dá conta de resolver sem ninguém gerenciando para você. O cliente vai atrasar uma compra de material porque você pediu em cima da hora, porque você atrasou. E aí você não vai ter ninguém para pôr culpa. A gente, quando está gerenciando, pelo menos você pode botar a culpa na gente, né? Mesmo quando a culpa não é nossa, você pode pôr a culpa na gente. Agora, se você está direto lidando com o cliente, pode ser bom, talvez você aumenta a sua margem um pouquinho, né? Porque o cliente está com essa margem, não está pagando os 15% para o gerenciador, mas na prática, o dia a dia talvez não seja tão bom para você. Então, também pensem nisso, é muito importante para vocês que tenham um meio de campo para vocês com o cliente, que a ideia nossa é facilitar para vocês. Para mim, eu sou totalmente contra a mão de obra passar a lista de materiais. É a gente aqui, quem está gerenciando, que tem que fazer o levantamento dos materiais. A gente tem o projeto nas mãos. Então a gente tem que fazer o levantamento dos materiais. Então só aí a gente já corta um trabalho para você, a gente já traz as coisas mastigadas. Claro que pode ter erros, mas a gente já corta um monte de possibilidades de trabalhos a mais para você e você consegue focar exatamente naquilo que você foi contratado, que é executar o serviço da melhor forma possível, receber seu dinheiro e pronto. Então a gente precisa de ajustar. Não sei, estou falando, talvez tenha ficado até um pouco confuso no contexto geral, espero que vocês entendam. Mas a parte do gerenciamento é isso, não é simplesmente só 15%, só não, né? Não é simplesmente 15% e eu poderia economizar esse valor está alto. É aquilo que eu falei, entenda que 15% você está contratando um pacote completo de gerenciamento, uma empresa para responder 360, pode ser que reduza um pouco desse valor e ainda entregue esse 360, mas valores abaixo que isso, 10%, abaixo de 10%, não estão te entregando completo. Estão te entregando algum tipo de acompanhamento disfarçado de gerenciamento. Porque aí a gente vem para a última opção, que seria o acompanhamento. O acompanhamento, a empresa não responde para você em relação a cronograma, ela finge ali que está te dando um prazo, mas ela não está controlando isso no dia a dia, porque ela está simplesmente acompanhando. Ela está te cobrando um valor baixo, às vezes um valor de R$5.000 por mês, já vi algumas pessoas cobrando aí R$5.000 por mês.
ou perto disso, e aí o cliente acha que está contratando um administrador de obra, mas não é um administrador de obra, é alguém que é acompanhando. Aí ela vai 1 ou 2 vezes na semana na obra, algum momento assim, conversa com você, conversa com a mão de obra, ela até te indica a mão de obra, mas não tem muito vínculo, a mão de obra vai receber, ela não vai lá fazer uma medição, não vai lá fiscalizar, então fica tudo muito superficial. Então ela finge que trabalha e você finge que paga, então, gente, isso não faz parte. Agora, claro, você tiver consciência, está contratando uma empresa para acompanhar, alguém para acompanhar sua obra. Uma visita a cada uma vez na semana, uma visita a cada 15 dias, para você olhar ali o momento que a gente estiver na obra, me fazer um relatório do momento que tiver, ver se está tudo ok, se o pessoal está tudo ok. Aí sim, acordos claros, escopo bem definido. Aí está tudo ok. Só que aí sabe, você veio para o acompanhamento, aí a sua responsabilidade é total na obra. Então tudo é com você, tudo é você com o prestador, tudo é você atrás do material. Esse cara está acompanhando, ele está simplesmente acompanhando, indo ali, fiscalizando, tirando uma duvidazinha por WhatsApp, acompanhando. Agora não queira pagar alguém aí por R$5.000, R$7.000 no mês, aí achar que você está recebendo uma administração de obra, porque assim, gente, não fecha a conta para ninguém fazer um gerenciamento completo da obra cobrando valores abaixo de 10%. Não fecha. Não fecha mesmo. Já fiz várias contas aqui, já apanhei de algumas formas aqui simulando esses valores ou cobrando mesmo para entender e não fecha a conta. Se você quer receber algo mais completo, você tem que pagar. Então, entenda isso, escopos bem definidos, acordos bem claros, responsabilidades bem claras em cada uma das contratações, porque é muito ruim você achar uma coisa, depois lá na frente descobrir que é outra, ou simplesmente, infelizmente, tem pessoas de má índole que sabe até que não é de determinada forma, mas quer pagar menos e cobrar o completo. Então tudo isso é ruim. Então faça acordos bem claros, converse, deixe isso bem definido, passe no contrato tudo bem definido, que aquilo que você está pagando é aquilo que você vai receber, tanto como cliente, tanto como prestador de serviço. De novo, eu acho que ficou um pouco confuso, mas espero que dê para ter entendido o contexto geral. Se ficou com mais dúvidas, está pensando em construir, chama a gente numa conversa 1 a 1, talvez a gente consiga explicar mais ainda. Você tem os nossos contatos nas redes sociais, mas também tem um formulário abaixo no link da descrição. Se você quiser que a gente entre em contato, você vai deixar os dados ali, a gente vai entrar em contato e vai conversar, entender o seu momento, entender o seu estilo de vida, o seu dia a dia, para te indicar qual que seja a melhor contratação para você, para a sua construção. Deixe nos comentários o que você achou, se ficou confuso mesmo ou se realmente deu para entender o contexto geral. Curtam o vídeo se você gostou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.